Em uma manhã fria no interior de Dakota do Sul, uma jovem de apenas 16 anos desapareceu sem deixar rastros. O que parecia ser apenas mais uma adolescente rebelde fugindo de casa, logo se revelou um dos casos mais perturbadores e trágicos dos últimos anos. Mensagens apagadas, um encontro secreto e um destino selado por um clique no gatilho. Quem era o garoto por trás da tela? O que levou Shaina Hitler a confiar tanto e perder tudo? Hoje você vai conhecer os detalhes sombrios de um crime que chocou a América e entender por que o verdadeiro perigo pode estar a apenas uma mensagem de distância. Este é o caso de Shaina Hitler e nem tudo é o que parece. Você confiaria em alguém que conheceu pela internet? Diz aí se você já se apaixonou por alguém sem nunca ter visto pessoalmente. Pois é, pessoal, Shaina Hitler tinha só 16 anos quando desapareceu depois de marcar um encontro com um garoto que conheceu online. O que parecia ser o início de um romance adolescente terminou em tragédia. E hoje aqui no canal Serial Crimes vamos mergulhar fundo nesse caso que chocou os Estados Unidos e expôs os perigos reais dos relacionamentos virtuais. Mas antes de continuar, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana a gente traz um novo caso criminal real, contando nos mínimos detalhes com a atenção que você gosta e precisa ver até o final. E me conta aqui nos comentários, você já viveu um namoro à distância ou virtual? Até onde você iria por alguém que conheceu pela internet? Fica aqui comigo porque o que você vai ouvir hoje pode mudar a forma como você enxerga as suas conversas online. O caso de Shaina começa agora. Shaina nasceu em 6 de julho de 2003 na sede do condado de Campbell, no estado de Wyoming, nos Estados Unidos. Ela foi a única filha de Charles Munlin Flash e Mindy Reed, que, para falar a verdade, não foi uma relação que durou muito. Mindy deu à luz a Shaina e, ao sair do hospital, as duas foram viver na casa dos pais dela, que era um rancho localizado ao sul de Upton, uma vila no condado de Wanston. Charles e Mindy viviam terminando e voltando, e os pais de Mindy decidiram então cuidar da Shaina, para poupá-la dessa confusão emocional dos pais. Desde muito pequena, a Shaina amava ficar no celular, ficava o tempo todo com o celular na mão e muitas vezes se escondia em um armário ou debaixo de uma mesa, ligando para alguém e pedindo que adivinhasse a sua localização. Shaina era muito alegre e tinha um ótimo relacionamento com seus avós, Reuben e Charlie, e ambos a amavam incondicionalmente. O pré-escolar não foi fácil para Shaina, sobretudo porque ela se mostrava insegura em relação a se relacionar com as outras crianças. E por isso ela sempre levava para a escola uma manta especial e aquilo lhe proporcionava a sensação de companhia e segurança. Talvez estar sempre sozinha com seus avós a tenha deixado bem segura perante os outros, mas, para a sorte de Shaina, uma nova companheira estava por vir. Mindy ficou grávida pela segunda vez, dando à luz a outra menina, a quem chamou de Jesslyn. O vínculo entre as irmãs foi desde sempre muito estreito e também com muitas brigas, mas nada muito grave, coisas de criança mesmo. E quando menos se esperava, Mindy teve a terceira filha chamada Fanex, e as 3 meninas foram criadas pelos avós. Desde pequena, a Shaina aprendeu a conduzir a moto de quadriciclo da sua avó, o que não foi do agrado dela, já que era uma avó muito protetora. Mas Shaina amava dirigir e logo aprendeu a conduzir também as caminhonetes do rancho. A menina não gostava muito da escola, mas amava o trabalho no rancho, que era sua paixão. Seu avô, Reuben, que em seu papel de figura paterna, viu o interesse da menina por tudo relacionado com a vida do rancho e logo lhe ensinou a montar a cavalo. E juntos arreavam gado e perseguiam vacas através dos barrancos mais íngremes e das planícies da propriedade. Mas apesar dessa paixão, ela continuava na escola. No secundário, Shaina começou a praticar basquete e também atletismo.
A Shaina se preocupou em mostrar às suas irmãs menores que elas poderiam praticar qualquer atividade, até mesmo aquelas que, segundo alguns preceitos sociais, se supunham destinadas para os homens. Ela mesma costumava empilhar feno, conduzir grandes tratores e também aprendeu com Ruben a prática de caça. Cada vez que se iniciava a temporada, ela costumava acompanhá-lo como uma fiel ajudante. E assim o fez até que teve a idade suficiente para começar a caçar sozinha. A Shaina não se relacionava bem com as pessoas em geral, especialmente os rapazes, e ela não costumava se socializar. Por isso, ela teve a ideia de abrir um perfil em um aplicativo de chat e encontros para buscar pessoas com quem ela pudesse compartilhar seus gostos e, com sorte, fazer novas amizades. Em pouco tempo, a menina começou a se relacionar com vários jovens e um deles foi Michael Gardencamper. O rapaz se mostrou interessado em Shaina desde que ela aceitou a sua solicitação de amizade. Michael tinha 17 anos e morava junto com a sua mãe em Blacksburg, que é uma pequena comunidade localizada no condado de Neide, no estado de Dakota do Sul. Ele tinha abandonado a escola e não se destacava por ser um bom estudante. Devido a seus problemas de aprendizagem, foi designado a um programa para obter seu diploma do ensino secundário. O Michael trabalhava em tempo integral no Hotel Didi Good, um renomado distrito histórico reconhecido por sua bem conservada arquitetura da época da febre do ouro. O jeito solitário de Michael o havia levado a ter problemas com as drogas e álcool, e embora sua mãe estivesse a par do seu vício, ela fracassou todas as vezes que ela tentou ajudá-lo. Como a Shaina era muito insegura e pouco sociável, ela pensou que ninguém teria interesse nela, mas continuou conversando com Michael e estreitando a amizade. Em poucos dias, as conversas passaram a ser mais frequentes e o Michael gostava de conversar com ela e ela nem acreditava que alguém estava tão interessado em ouvi-la. Uma conexão entre os dois surgiu de forma rápida e à medida que o tempo passava, os dois se apegavam cada vez mais, o que deu nascimento a uma relação à distância. Mas Michael não se conformava com isso. Seu desejo era conhecer Shaina pessoalmente. Como eles moravam a menos de 2 horas de distância, o Michael decidiu ir até a Shaina, pois para ele os dois já estavam realmente namorando. Mas a ideia do Michael não era só conhecer apenas o seu amor virtual, mas fazer com que ela fugisse com ele para morar com a sua mãe. E Shaina, por empolgação, aceitou. Na manhã de quinta-feira do dia 3 de outubro de 2019, Michael subiu no jipe de sua mãe e foi ao encontro da sua amada. Ele estava decidido a fugir com a menina, mesmo que não tivesse dito à sua mãe sobre seus planos. Ao chegar, ele estacionou o veículo e esperou ansioso. Shaina estava na escola e no horário do almoço ela fugiu para uma cafeteria próxima, onde havia marcado com Michael. E foi ali que os dois se encontraram pela primeira vez, em um intenso encontro registrado pelas câmeras do circuito fechado do local. Michael estava muito feliz e emocionado e levou Shaina a conhecer sua casa para mostrar-lhe o lugar que seria seu lar daqui em diante. Mal chegaram ao sítio onde sua mãe morava e eles já foram para o porão. Mas a mãe do Michael não sabia que a menina estava lá. Os dois passaram a tarde bebendo e conversando, mas as horas passavam e os avós da Shaina começaram a ficar preocupados. A neta não costumava ficar fora por tanto tempo, então eles se preocuparam e foram até a polícia. No dia seguinte, a Shaina acordou e percebeu que seus avós poderiam estar preocupados e pediu a Michael que a levasse de volta a Upton. Mas aquele pedido foi recebido mal por Michael, que ficou irado com aquilo e começou uma discussão. Ele tentou argumentar e fazer com que ela ficasse, mas ela não cedeu. Ela queria voltar para casa. E ela ficou tão nervosa que acabou batendo no Michael, que, óbvio, se enfureceu. E ele subiu até o quarto da sua mãe e ali ele pegou uma arma carregada. Em questão de segundos, ele voltou ao porão, não deu nem tempo da Shaina ver que o rapaz tinha retornado e, sem dizer nenhuma palavra, Michael disparou e ela caiu sem vida no chão. Michael não tentou ligar para a emergência, ele simplesmente se sentou durante meia hora sentindo-se culpado. De repente entendeu que havia arruinado a sua vida e da sua namorada. Quando Michael saiu do estado de choque, notou que sua mãe logo voltaria para casa.
Então ele tentou limpar a cena do crime e depois envolveu o corpo com um cobertor e colocou no armário. Assim que a sua mãe retornou, ele agiu naturalmente. Entretanto, a polícia já havia iniciado a investigação. Como primeira pista, os oficiais puderam recuperar as imagens das câmeras de segurança da cafeteria. Nelas se podia ver Shaina subindo no Jeep Cherokee do lado do passageiro e depois ficou gravado o veículo saindo do estacionamento para se dirigir ao sul pela autoestrada. No entanto, quando tentaram se comunicar com o telefone celular da jovem, ele estava desligado. Então os agentes buscaram alguma informação em suas redes sociais, mas também estavam desativadas. Por último, entraram em contato com todos os conhecidos de Shaina, mas ninguém sabia o seu paradeiro. Foi então que no sábado, dia 5 de outubro, os oficiais de polícia foram notificados de que uma pessoa desconhecida de Shaina, que era o condutor do Jeep, havia sido localizado em Dakota do Sul. No dia seguinte, os agentes descobriram o paradeiro do Jeep e acharam Michael, que foi interrogado. No entanto, ele não deu nenhuma informação de valor e tampouco puderam constatar se a Shaina se encontrava ou não com ele. As provas da câmera de segurança não deixavam dúvidas de que Michael tinha a ver com o desaparecimento da jovem. Por essa razão, na segunda-feira, no dia 7 de outubro, os agentes da Divisão de Investigação Criminal de Dakota do Sul procederam com a execução de uma ordem de busca na casa do adolescente. E então sucedeu o pior final. Acharam o corpo sem vida de Shaina. Seus avós não acreditaram de imediato a notícia que receberam. Eles ficaram sem entender tudo aquilo, assim como as suas irmãs. No momento de sua prisão pelo crime de Shaina, Michael se declarou inocente e alegou problemas mentais. Mas, diante de tudo, foi acusado de assassinato em segundo grau. A promotora estadual do condado de Meade, Michelle Bortevic, referiu-se à natureza delicada do caso, à idade da vítima, que era menor de idade, e os detalhes significativos que continha. Na quarta-feira, no dia 9 de outubro, Michael fez sua primeira aparição no tribunal do 4º Circuito de Sturgis. Os advogados defensores pediram uma fiança de $250 mil, mas o juiz do circuito, Kevin Kruger, fixou sua fiança em $1 milhão. Inicialmente acusado como adulto, Michael no princípio se declarou inocente e não culpado por problemas mentais por cargos de assassinato em primeiro e segundo grau, respectivamente. E embora seu advogado pedisse que ele fosse julgado como menor, o tribunal não aceitou. Michael então foi preso no Centro de Serviços Juvenis de Rapid City, ao oeste de Dakota, à espera da sua sentença pautada para 2020. E aí, como estratégia de defesa para evitar um doloroso e longo julgamento, decidiu-se que o jovem, que inicialmente se declarou inocente e alegou problemas mentais, admitisse sua culpabilidade por uma sentença menor. Assim, após chegar a um acordo de culpabilidade com a promotoria, eles tiveram que esperar a audiência de mudança de declaração de culpabilidade que foi fixada para o dia 7 de maio de 2020. Foi então que finalmente Michael se declarou culpado de homicídio involuntário em primeiro grau. Mas, graças ao acordo de culpabilidade, agora ele foi considerado menor de idade nesse caso. Isso significa que não enfrentaria uma possível condenação perpétua, já que a lei de Dakota do Sul simplesmente estipula que alguém culpado de homicídio involuntário em primeiro grau, que é um delito grave, deve receber uma pena de prisão e uma multa máxima de $50 mil. Quando o juiz lhe perguntou se existia alguma justificativa para ter matado a Shaina, ele simplesmente disse que não sabia. O juiz proibiu Michael de ter contato com a família de Shaina e lhe ordenou pagar uma indenização pelos danos causados. Tanto o promotor como o advogado de Michael acordaram pedir ao juiz que o condenasse o adolescente a 55 anos de prisão. Dita resolução de culpabilidade contemplava que o acusado podia solicitar liberdade condicional depois de 27 anos de prisão, quando cumprisse os 44 anos. A data da sentença foi fixada, então, para 10 de julho de 2020 e, chegado o momento, o juiz Kevin Kruger condenou Michael a 55 anos de prisão e a pagar $11 mil em restituição. Além disso, ele deveria buscar ajuda na penitenciária por seus vícios. E como dissemos, devido a uma lei da Corte Suprema dos Estados Unidos de 2012,
o menor não pode ser sentenciado à condenação perpétua. Apesar de que o homicídio em primeiro grau, a punição seria a prisão perpétua. E agora que você conhece toda a história de Chynna Hitler, me diz, quantas vezes a gente confia demais, rápido demais, em alguém que mal conhece? Quantas conversas online parecem inofensivas, até que deixam de ser? Chynna era uma jovem cheia de sonhos e acreditou que havia encontrado alguém que a entendia. Mas será que ela viu os sinais? Será que alguém viu? Em tempos de redes sociais, de amores por mensagens, de promessas feitas por trás de uma tela, será que a gente realmente conhece quem está do outro lado? Me conta aqui nos comentários. Você já viveu um romance virtual? Já sentiu que estava se conectando com algo real, mas depois percebeu que nem tudo era como parecia? Casos como o de Chynna nos fazem repensar muitas coisas, nossos limites, nossas carências e o quanto estamos dispostos a confiar. E o mais importante, como podemos proteger quem amamos desses perigos silenciosos? Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa história e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum caso como esse. Aqui cada história real é um alerta e cada final trágico é uma chance de evitar o próximo. Até a próxima sexta.